Bom dia e sejam bem-vindos ao Matinais. Matinais que hoje vai ter um formato especial. Vamos estar à conversa na primeira parte e também na segunda. Nesta primeira parte vamos conversar com o Dr. José Manuel Pimenta, é coordenador do Departamento de Turismo do Patriarcado de Lisboa. Vamos tentar perceber o que é que se pretende com esta área da nossa Igreja, que projetos é que existem e como é que se está então a trabalhar pelo nosso turismo. Dr. José Manuel Pimenta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se calhar começava exatamente por aí, que é percebermos como é que surge e porque é que surge este departamento dentro da vida da nossa Igreja ligada ao turismo. Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui no programa Matinais da Anjos TV. Falando um pouco sobre o Departamento do Turismo do Patriarcado e dos projetos que estamos a realizar, o Departamento do Turismo do Patriarcado de Lisboa iniciou esta sua nova ação, ou este novo caminho de aplicação de um conjunto de iniciativas a partir de 2014, com um lançamento oficial que foi feito no Mosteiro dos Jerónimos, e que daí resultou um conjunto de projetos. O primeiro, que foi o Guia das Igrejas, que foi um trabalho realizado durante um ano de levantamento de todas as igrejas, das 119 igrejas da cidade de Lisboa, em que fizemos a sua identificação, a sua localização exata através de coordenadas GPS, onde fizemos a descrição religiosa, artística daqueles espaços, em que informámos quais eram os horários em que estava aberta para que quem a quisesse visitar a pudesse fazer, mas ao mesmo tempo também quais eram os meios de contacto também com aquelas paróquias, como hoje muito está a acontecer na cidade de Lisboa. Muitos grupos de peregrinos estão a ser acompanhados ou são acompanhados por sacerdotes e querem celebrar missas nas diversas igrejas, e assim podem contactar diretamente as igrejas onde queiram celebrar e o possam fazer. E esse projeto inicialmente começou para também o próprio Departamento ter a consciência e a certeza do rico património existente na cidade de Lisboa, que era evidente, era conhecido, mas que nunca se tinha feito este trabalho assim, desta forma, e que era necessário identificá-lo, trabalhá-lo, para então depois podermos perceber quais eram os próximos passos que tínhamos que dar. E foi aí esses passos que seguimos, que foi o desenvolvimento de um site, baixo da marca Quo Vadis, de um aplicativo para smartphones em Android e iOS, e que nessas duas plataformas o que quisemos fazer foi introduzir toda esta informação que já tínhamos trabalhado, mas também depois um conjunto de informações que também achamos relevantes, que é tudo relacionado com o património religioso, que são, para além das igrejas, todos os núcleos museológicos, pertencentes às diversas paróquias ou indiretamente ligados às paróquias, mas também referências a peças de património relevante na cidade de Lisboa, que nós achámos que era essencial que um turista, estando em Lisboa, entrando numa determinada igreja, passasse ao lado de uma extraordinária imagem de Nossa Senhora e não se detivesse um momento só a apreciar e a contemplar aquela imagem, não só pelo seu valor artístico e histórico, mas pelo seu valor religioso e o que ela representou na história. Por exemplo, lembro-me de uma imagem incrível do século XV, 1460, que está numa igreja em Lisboa, na Igreja Conceição Velha, a Nossa Senhora do Restelo ou de Belém, que é uma imagem que existia, que presidia a capela-mor de uma antiga ermida que estava no sítio onde hoje estão os Jerónimos. Portanto, os Jerónimos foi construído por cima no sítio dessa ermida, e essa imagem que estava nessa ermida, havia a grande tradição de todos os navegadores portugueses que saíssem em viagens náuticas rezavam diante daquela imagem e pediam que a sua viagem decorresse da melhor forma. E, portanto, olhando para aquela imagem, podemos rever vasta gama. Pedro Álvares Cabral, antes das suas grandes viagens
marítimas rezaram diante daquela imagem. Portanto, acho que era essencial também muitos dos turistas que passam pela cidade de Lisboa que tenham conhecimento deste imenso património. Em termos do património em si, falámos aqui já do Quo Vadis, não é? Ou Exatamente. Para Onde Vais, que é então a plataforma que é lançada para, no fundo, ajudar a divulgar mais ainda aquilo que é o património turístico-religioso existente em Lisboa. Exatamente como é que funciona esta plataforma e o que é que encontramos quando lá vamos pesquisar? Esta plataforma, o Quo Vadis, ou esta marca que nós desenvolvemos e que é o rosto visível do Departamento do Turismo, ou seja, a imagem que nós passamos e que é mais conhecida e que qualquer turista encontra nas diversas publicações e até mesmo no nosso site e no aplicativo, é o Quo Vadis. O turismo do patriarcado é uma nota de rodapé bastante discreta, quase não se nota. Com esta marca Quo Vadis, o que nós quisemos dar aos turistas é respostas às suas perguntas, não é? Portanto, fazemos uma pergunta e damos também as respostas. E, portanto, o que um turista pode procurar e encontrar, quer no site Quo Vadis Lisboa, quer no aplicativo, é tudo o que é referente ao turismo religioso no Patriarcado de Lisboa e também porque muitos dos turistas e dos peregrinos que vêm a Fátima vêm via Lisboa e, portanto, temos também um espaço dedicado a Fátima. E o que pode encontrar, portanto, são todas as referências, como falava, das igrejas, do património religioso da cidade de Lisboa e do Patriarcado, também um conjunto de propostas de rotas temáticas e geográficas da cidade de Lisboa, porque, partindo da nossa experiência, não é, da equipa integrante do Quo Vadis, do Departamento do Turismo, da nossa experiência, quando vamos para qualquer sítio ou para qualquer cidade, nós conhecemos aquele sítio ou aquela cidade caminhando. É a melhor forma de nós conhecermos uma cidade. E, portanto, achámos que era essencial termos esta proposta disponível para os turistas e para os turistas não só, mas também para os próprios cristãos do Patriarcado de Lisboa, que pudessem conhecer as suas igrejas ou um conjunto de igrejas situadas numa zona geográfica da cidade e que, percorrendo o caminho entre essas diversas igrejas, pudessem também conhecer outros elementos da história da cidade de Lisboa, que muitas vezes, com o dia-a-dia, com a nossa vida do cotidiano, nos passam despercebidas e que também quisemos dar nota, mesmo que elas não tenham diretamente a ver com o turismo religioso, mas que há uma relação entre a Igreja e com aqueles elementos de património. Portanto, quem aceder a esta plataforma, já agora o aplicativo é gratuito? O aplicativo é gratuito, todo o conteúdo que nós fornecemos é gratuito. A única coisa que nós colocamos no nosso aplicativo é uma zona de donativos, ou seja, se algum dos turistas, se algum dos utilizadores do nosso aplicativo ou do nosso site gostar da informação que nós disponibilizamos gratuitamente, possa fazer um donativo. Em termos da informação disponibilizada, pelo que estou a perceber, se eu tiver o aplicativo no meu telemóvel, posso quase que fazer uma visita guiada a mim própria. Exatamente. Essa é a grande funcionalidade que podemos até dizer que é uma funcionalidade inovadora, porque o aplicativo permite uma coisa que raras vezes se encontra. Normalmente tem que ser ou com um mapa ou contratar um guia turístico. O que nós disponibilizamos no nosso aplicativo é que uma pessoa, tendo o telemóvel e tendo o nosso aplicativo instalado, possa fazer ela sozinha a rota que nós propomos, ou seja, o telemóvel utilizando a funcionalidade de mapas e utilizando as funcionalidades de GPS que hoje todos os telemóveis têm, que possa percorrer sozinho a rota que nós propomos e ir acompanhando aquilo que vê com os textos que nós propomos. Doutor, este trabalho permitiu-vos também, de certa forma, reavivar património histórico-religioso que podia estar um pouquinho esquecido? Sim, claro. Isto aqui nós percebemos que
que não era só o Departamento do Turismo que iria ganhar dando a conhecer e oferecendo a quem nos visita estas plataformas. As próprias paróquias, o próprio património também ganha com isso, ou seja, porque é visitado, porque é contemplado. Não é por acaso que recentemente saiu uma publicação dos bens culturais da Igreja em que refere e vinca uma posição muito clara que muito do nosso património, para se conservar, tem que ser visto, tem que ser usado, tem que ser contemplado. Porque se está guardado, se está fechado, acaba-se por se perder. E, de facto, este projeto e a sua aplicação na cidade de Lisboa, para além de se poder contemplar esse património que muitas das vezes estava desconhecido ou até fechado, originou-se um evento muito interessante que muitas das igrejas que estavam fechadas, não estão todas aquelas que nós gostaríamos que estivessem, mas muitas das igrejas que estavam fechadas na cidade de Lisboa hoje encontram-se abertas e, portanto, o turista chegando a uma determinada igreja, não a vê fechada. Portanto, acho que é das piores coisas que nos pode acontecer, é nós criarmos o propósito de visitar um determinado espaço e chegarmos lá e ele está fechado. Portanto, é uma frustração cada vez que isso acontece. E com este projeto nós conseguimos isso, ou seja, que muitas das igrejas que estavam fechadas, que hoje estão abertas e que muito do seu património e da sua história é conhecida e é contemplada. E, de certa forma, pode também ter levado a que houvesse uma intervenção física em algum do património que agora consta deste guia, ou não? Diretamente ainda não, porque a aplicação ainda é bastante recente, ou seja, o aplicativo tem meses, o site tem meses. Este trabalho é um trabalho que vem vindo a ser feito desde 2014 com os nossos parques de recursos humanos e financeiros. Mas, indiretamente, já alguma coisa se tem feito. A cidade de Lisboa é do conhecimento geral, com esta dimensão grande de presença de turistas na cidade de Lisboa, tem feito a que a cidade de Lisboa tenha-se modernizado, tenha-se iniciado um conjunto de projetos de restauro de algumas igrejas e alguns projetos bastante interessantes. Não teve nada a ver diretamente, mas, por exemplo, a Igreja da Conceição Velha, que há pouco referia, teve um trabalho de restauro de 2 anos que trouxe a sua beleza original, foi reavivada, ou seja, pôde-se contemplar finalmente a beleza daquela igreja que estava muito degradada, muito maltratada. Há um conjunto de igrejas que estão a iniciar os seus projetos de restauro, como a igreja, o núcleo e os espaços adjacentes da igreja e o Mosteiro da Graça. Também a própria igreja associada ao primeiro colégio dos jesuítas no mundo, que é na Moraria, em Lisboa, que também está a iniciar as suas obras. E, portanto, indiretamente não, mas tudo tem ganho com esta divulgação que o Quo Vadis tem feito. E para quem não é muito ligado às internets e às novas tecnologias, existe então este guia, não é? Exatamente. Que vamos aqui mostrar, que é o Guia das Igrejas Lisboa Cidade, e, portanto, para quem não é assim muito ligado a estas coisas das novas tecnologias e plataformas, consegue toda a informação aqui. Sim, é isso, não é? Quando desenvolvemos o aplicativo Quo Vadis e o site Quo Vadis, lembrámos de uma coisa que era importante também desenvolver um conjunto de suportes físicos, porque estes suportes físicos não têm problemas de bateria. Exatamente. E, portanto, temos sempre a informação à mão, e porque ainda muitas vezes muitos dos turistas, e até eu, utilizo muito estes suportes. E não foi só o guia que nós concebemos também um conjunto de pequenas monofolhas para as igrejas da cidade de Lisboa, em que tem uma pequena mensagem de saudação aos turistas que entram pelas suas portas, que tem uma pequena descrição do espaço, da história, dos elementos religiosos daquela igreja,
que tem também um espaço dedicado ao padroeiro, ou seja, se faz-se um pequeno elemento biográfico do padroeiro daquela igreja, e depois tem todas as informações úteis. Desenvolvemos também uma monofolha, ou seja, aquela informação que está na monofolha no desdobrável é aumentada, ou seja, temos uma descrição mais aprofundada, quer do exterior, do interior, quer de algumas peças relevantes daquela igreja. E depois temos também o desdobrável das rotas, que para além da utilização do aplicativo e do nosso site, também pode utilizar um desdobrável e fazer as rotas que nós propomos. Em termos desta iniciativa, até porque se olharmos para os números do INE, que apontam que este ano Lisboa, ou um total de 21 milhões de turistas, portanto, este projeto surge também numa altura certa. Sim. Já em 2014 já se notava que a cidade de Lisboa estava na rota turística mundial. Portanto, Lisboa estava a ser um ponto de chegada de muitos turistas. E foi também por isso que o Sr. Patriarca, o Dom Manuel Clemente, pediu ao Padre Mário Rui, que é o diretor do Departamento do Turismo, que se fizesse alguma coisa. Ou seja, que não era possível, nem poderia acontecer que 21 milhões de pessoas num ano chegasse à cidade de Lisboa e a Igreja de Lisboa, o Patriarcado de Lisboa, não tivesse um conteúdo ou uma proposta a essas 21 milhões de pessoas que chegavam. E, portanto, o Patriarcado tinha que dar uma resposta, tinha que ir ao encontro das pessoas, tinha que dar conteúdos com a nossa linguagem, com conteúdos escritos por nós, porque somos nós os guardiões deste património e, portanto, somos nós que melhor falamos desse património. E, portanto, nós tínhamos que fornecer a quem chega à cidade de Lisboa estes conteúdos com descrições exatas, com conteúdos certos, com informações corretas. Porque era muito fácil acontecer, nós chegámos à internet, ao Google, e fazermos uma pesquisa e rapidamente começamos a encontrar informações contraditórias. Isso não podia acontecer. Não era um serviço, não era um bom serviço que se prestava às pessoas que chegavam. E, portanto, o Patriarcado e o Sr. Patriarca tinham, claro, esta ideia que tínhamos que dar. E foi aí então que nasceu o Quo Vadis, esta pergunta, não é? Portanto, é esta pessoa que chega, este turista que chega, ou peregrino que chega à cidade de Lisboa, que o Patriarcado faz, que é: para onde vais? E o que é que quer ver. Muito bem, estamos mesmo nos minutinhos finais da nossa conversa. Eu queria ainda aqui abordar a exposição Mater Dei, termina precisamente amanhã. Exatamente. Aqui em Fátima, uma exposição que tem estado patente na Artex, da Basílica da Santíssima Trindade, mas que começou precisamente no Patriarcado, em Lisboa. Sim, esta exposição foi também um projeto que para o Departamento do Turismo foi algo que para nós foi muito importante e de grande agrado, porque conseguimos que o Patriarcado marcasse dois eventos históricos muito importantes da nossa história. Foram os 300 anos do Patriarcado de Lisboa e foram os 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E o Sr. Patriarca não queria, o Sr. Patriarca, historiador como é, não queria deixar passar estes dois eventos históricos tão relevantes na nossa história de Portugal, e que endereçou o convite a 25 artistas portugueses, portanto a 25 artistas contemporâneos, que realizassem, dentro da sua área de ação, da sua especialidade, da pintura ou da escultura, que realizassem uma peça sobre Nossa Senhora, ou então sobre o evento Fátima. Ou seja, qual era o seu olhar sobre Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e sobre as aparições em Fátima em 1917. E foi assim que surgiu esta exposição. Esteve patente na Igreja Conceição Velha, em Lisboa, até vir para Fátima, e esteve em Fátima desde o 13 de julho até 13 de setembro. E foi com muito agrado os comentários que escutámos e que o Santuário recebeu, e também nós, em Lisboa, quando tivemos a exposição,
patente, de grande agrado, com peças de grande qualidade, com grande densidade teológica e também a sua mensagem bastante profunda. E de facto é interessante ver que, como dizia o Papa Bento XVI em 2009, quando na Capela Sistina se dirigiu aos artistas, a Igreja precisa da arte e a arte precisa da Igreja. E de facto é interessante ver que a Igreja ganhou muito com a produção destas 25 peças, porque a arte situada no espiritual e no religioso são materializações da fé, da esperança, não é? Destas virtudes teologais, e que resultou de expressões muito belas e muito bonitas e muito densas. Esta exposição teve este valor de marcar uma presença também no panorama cultural neste ano tão importante, e que permitiu a quem chegasse percebesse uma coisa clara, que um português, sendo crente e não crente, porque de facto isso também é um dos pontos muito importantes desta exposição, em que os artistas foram convidados, encontram-se artistas crentes e não crentes, mas são todos portugueses e, portanto, um português consegue falar facilmente sobre Maria. Ou seja, não é por acaso Portugal é terra de Santa Maria, porque desde a nossa história, desde a nossa fundação, ao longo da nossa história, percebemos que os portugueses sabem falar sobre Maria, mesmo sem sendo crentes. Muito bem, é por aqui que vamos ficar na nossa conversa. É assim que fica também esta... Ainda tem a oportunidade de ver esta exposição até amanhã, Mater Dei, na Narthex da Basílica da Santíssima Trindade, no recinto do Santuário de Fátima. Depois, se vai para Lisboa, o Patriarcado tem à sua disposição Quo Vadis, ou para onde vais? É essa a questão que se coloca. Depois consegue perceber tudo no guia, ou no telemóvel, ou em papel, o que é que deve fazer para conhecer o património histórico-religioso do Patriarcado de Lisboa. É o final desta primeira parte do Matinais. Voltamos já de seguida para estarmos à conversa com a Catarina Martins Bettencourt, a presidente da Fundação AIS, e também com Paulo Aido, jornalista. Até já.